A primeira coisa que ninguém admite sobre clareza é que ela não é luminosa. É desconforto. É quase um ruído interno que você tenta ignorar, mas que insiste em voltar cada vez mais nítido. Clareza não chega quando você quer. Ela aparece quando aquilo que você tenta sustentar finalmente desaba por dentro. E talvez seja por isso que, desde muito tempo, a história de Atena carrega um detalhe que quase todo mundo esquece. Ela não nasceu de um ventre. Ela não surgiu em calmaria. Ela não veio embalada em ouro. Ela emergiu de uma dor insuportável, de uma pressão que ninguém conseguia entender, de um incômodo crescente dentro da cabeça de um Deus que tentou de todas as formas silenciar o que se formava ali. E é por isso que o mito fica tão próximo de você, porque você também sente algo pressurizando por dentro. Algo que você tenta racionalizar, explicar, empurrar, mas que continua crescendo no silêncio. Não é clareza ainda, é pré-claridade, o estágio mais incômodo de todos. Aquele momento em que tudo parece igual, mas nada parece encaixar. Você faz as mesmas coisas, fala com as mesmas pessoas, vive a mesma rotina, mas existe um estranhamento que não existia antes. Um desalinho que te acompanha o dia inteiro, mesmo quando você tenta ignorar. Quase como se o seu próprio corpo estivesse te avisando que aquela versão de si já não funciona mais. É aqui que começa a confusão. Não porque você esteja perdido, você está saturado. A saturação surge antes da mudança. Ela é o sinal de que o antigo ficou pequeno demais para o tamanho do que você sente agora. E o mais cruel, você ainda não sabe o que quer, ainda não sabe para onde ir, ainda não tem resposta nenhuma. Só percebe com uma honestidade que machuca que continuar como está virou uma espécie de violência silenciosa contra si mesmo. Clareza não chega como revelação, chega como limite. E esse limite aparece nos detalhes, na paciência que você perde sem motivo, nas conversas que já não fazem sentido, nas relações que parecem vazias, no desconforto que cresce em ambientes que antes eram toleráveis. É quase imperceptível, até que deixa de ser. Porque chega um ponto em que você tenta repetir suas velhas justificativas e elas não te convencem mais. Você repete mentalmente, está tudo bem, mas seu corpo responde com um aperto no estômago. Você diz, eu só estou cansado, mas sabe que não é isso. Você tenta sustentar uma rotina que já não te comporta e sente o peso disso nos pequenos silêncios do dia. A verdade é que clareza não dói porque revela, ela dói porque desmonta. Ela desmonta seus mecanismos de defesa, desmonta as histórias que você contou para se manter protegido, desmonta as versões de você que existiam por necessidade, não por verdade. Desmonta a fantasia de que você ainda pode viver no automático. É por isso que tantas pessoas têm medo da clareza. Ela muda tudo antes de te mostrar qualquer coisa. E você já deve ter percebido isso. Percebido que existe uma camada da sua vida que você mantém funcionando apenas por costume, não por sentido. Percebido que continua carregando vínculos e responsabilidades que não cabem mais. Percebido que está sempre tentando se encaixar, mesmo sabendo que perdeu o formato antigo. Esse desencaixe é clareza nascendo. O que muitos chamam de confusão é, na verdade, o início do despertar. Você não está perdido. Você está sendo empurrado para uma versão mais honesta de si mesmo. E isso cansa, porque a vida não te emprega o caminho pronto. Ela apenas tira de você tudo aquilo que te mantinha confortável. Nesse processo, você começa a notar pequenas rachaduras na própria postura, uma irritação repentina, uma vontade inexplicável de se afastar, um silêncio pesado no fundo da mente, um esgotamento que não se resolve com descanso. Nada disso é acaso, é sua consciência abrindo espaço. A verdadeira clareza começa assim. Você não sabe o que quer,
mas sabe exatamente o que não aguenta mais. E isso, embora pareça pouco, é gigantesco. É o primeiro ponto de retorno para si. É quando você percebe que a vida não vai te entregar respostas enquanto você estiver se escondendo da pergunta principal: por que eu continuo vivendo de um jeito que me desgasta tanto? As pessoas não buscam clareza por curiosidade. Buscam quando finalmente percebem que mascarar o incômodo custa mais do que enfrentá-lo. E é aqui, nesse ponto de saturação emocional, que a porta começa a abrir. Não inteira, mas uma fresta. Uma fresta suficiente para você perceber que talvez tenha vivido tempo demais no modo sobrevivência. Tempo demais sem se ouvir. Tempo demais tentando agradar, manter, sustentar, controlar. E agora existe uma parte sua, pequena, mas teimosa, que começa a sussurrar: eu preciso de verdade. Esse é o começo. Não é luz, não é entendimento, é coragem mínima. A coragem de admitir, ainda que em silêncio, que você não está bem. A partir daqui, o mundo interno muda de posição. Se isso te atravessou de algum jeito, sinaliza para você mesmo. Deixe seu like como um lembrete íntimo. Eu reconheci. A parte mais profunda ainda está para chegar. É nela que a clareza começa a tomar forma. Não como resposta, mas como revelação involuntária daquilo que você tentou esconder. A estranheza continua crescendo nos dias seguintes. Você tenta seguir o roteiro habitual, manter a mente ocupada, repetir padrões conhecidos, mas cada ação parece perder a forma enquanto você a executa. É como se a vida tivesse tirado o brilho das coisas que antes te mantinham no eixo. Ela não te derruba, ela te desprograma. Há momentos em que você se pega observando a própria rotina como um espectador. Você se vê falando, respondendo, interagindo, mas uma parte sua não está ali. É como se algo dentro estivesse recuando para ganhar perspectiva, avaliando tudo de fora. E isso cria um desconforto difícil de traduzir, porque você ainda não entende o que está perdendo ou o que está prestes a ganhar. Só sabe que algo deslocou. A sensação mais incômoda é perceber que você não controla esse processo. A clareza não pergunta se pode entrar, ela simplesmente começa. E o começo dela não é entendimento, é ruptura interna. Esse movimento silencioso revela coisas que você tentou manter cobertas por anos. Pequenos incômodos que você ignorava ganham um tamanho inesperado. Palavras que antes passavam despercebidas agora te atingem com força. A postura das pessoas ao seu redor te mostra mais do que elas dizem. E a sua própria postura começa a expor o que você tentava esconder até de si mesmo. É como se sua sensibilidade tivesse sido reativada, só que em vez de trazer leveza, traz lucidez. E lucidez, quando chega primeiro pelo desconforto, é uma mistura de peso e despertar. Atena nasce assim no mito. Antes dela aparecer, existe apenas a pressão, intensa, profunda, impossível de ser ignorada. E ninguém sabia o que viria depois daquele incômodo insuportável. A única certeza era: algo estava prestes a romper. Você está nesse exato estágio. A fenda ainda não abriu por completo, mas já não é possível tapar as rachaduras. E quanto mais tenta manter tudo como antes, mais sente a vida te puxando para um ponto onde não existe mais espaço para auto-engano. Essa é a parte que quase ninguém conta. Antes da clareza, existe uma fase cinzenta. Nem dor explícita, nem paz verdadeira. Uma suspensão emocional onde você já não pertence ao que vive, mas ainda não encontrou o que te espera. É nesse intervalo que a maioria tenta se distrair. Se afoga em compromissos, se ocupa além da conta, se prende a conversas vazias, tenta produzir uma normalidade que já não existe. É uma forma de tentar segurar a versão que está indo embora. Mas essa tentativa falha, porque a consciência não retrocede. Quando você percebe o que te pesa,
não consegue mais carregar sem sentir o peso. Quando percebe que um lugar não te reconhece, toda a presença ali vira esforço. Quando percebe que algo dentro de você está pedindo espaço, tudo o que tenta te apertar começa a incomodar. Isso gera um tipo de verdade interna que nenhum argumento desfaz. Mesmo que você tente racionalizar, justificar, minimizar, seu corpo sabe. E o corpo avisa antes da mente aceitar. Você começa a ter pequenas certezas fragmentadas. Não são respostas, mas percepções. Percepções que aparecem como instintos, como impulsos, como uma intuição insistente dizendo que o caminho antigo se esgotou. É quase como uma bússola que voltou a funcionar, mesmo que você não saiba para onde ela aponta. Você sente isso na pele. A maioria das pessoas chega exatamente nesse ponto sem saber nomear. Elas dizem que estão cansadas, mas não é cansaço. Dizem que estão sem foco, mas não é falta de foco. Dizem que estão confusas, mas na verdade estão despertando. Confusão é só o nome que damos ao início da lucidez. E é aí que você começa a entender que clareza não é sobre enxergar tudo, é sobre parar de se trair. O alívio não vem de ter respostas. O alívio vem de admitir que algumas respostas antigas já não servem. A utilidade desse processo é profunda. Você começa a distinguir o que te sustenta do que te desgasta. Começa a perceber que certas relações pedem de você uma versão que já não existe. Começa a se afastar naturalmente de situações que exigem sua autocensura. Começa a notar que lugares que você antes suportava agora te drenam em poucos minutos. Começa a estranhar comportamentos que você repetia com facilidade. Isso não é mudança, é revelação. É a vida te dizendo: você cresceu, agora se alinhe. E sem perceber, você vai reorganizando o seu mundo interno. Não com grandes decisões, com micromovimentos. Um limite colocado ali, uma recusa silenciosa aqui, um desinteresse que aparece sem motivo, uma distância que surge naturalmente, uma honestidade que vaza mesmo quando você tenta esconder. É assim que a clareza se constrói, não como epifania, mas como lapidação. E conforme esse lapidar acontece, algo importante começa a surgir, uma sensação de que você não pode mais se tratar como tratava antes, que continuar se negligenciando já não é opção, que seguir se adaptando a tudo te custa caro demais, que carregar o que te pesa se tornou um preço absurdo. Essa consciência, mesmo pequena, muda sua postura. E quando sua postura muda, tudo ao redor começa a se ajustar. A partir desse ponto, algo interessante começa a acontecer dentro de você. Você passa a notar detalhes que antes ignorava, como se a percepção tivesse ganhado nitidez repentina. Conversas comuns passam a revelar intenções ocultas. Comentários despretensiosos carregam pesos que antes você não sentia. Pequenas atitudes mostram quem está com você e quem apenas ocupa espaço ao seu lado. E essa sensibilidade nova assusta um pouco, não porque mostra algo inédito, mas porque te obriga a enxergar aquilo que sempre esteve ali e que você fez de tudo para não ver. A clareza trabalha assim. Ela não cria novas verdades, ela expõe as antigas. É nesse momento que o mundo ao seu redor parece ganhar outro contorno. Não muda de fato, quem muda é você. A lente através da qual você observa tudo começa a perder filtros, e o que sobra depois dessa remoção é o que realmente estava acontecendo o tempo todo. Você percebe, por exemplo, que certas relações sobreviveram porque você cedia demais. Nota que situações que você sustentava por lealdade agora só drenam. Identifica que alguns vínculos nunca foram sobre reciprocidade, mas sobre conveniência. E que vários lugares onde você insistia só funcionavam porque você se encolhia para caber. A clareza revela isso sem piedade. E, embora seja doloroso constatar, existe uma estranha sensação de alívio em finalmente conseguir ver. É como respirar profundamente depois de anos usando apenas metade da capacidade dos pulmões. Não é confortável, mas é real. A partir daqui, a sua relação consigo começa a mudar. Não por decisão consciente,
mas porque a consciência que nasce não permite mais certos movimentos. Você tenta agir como antes e sente o corpo travar. Tenta aceitar migalhas afetivas e percebe que isso te machuca de forma diferente. Tenta ignorar pequenos desrespeitos e sente o coração protestar. Tenta repetir padrões antigos e percebe que eles perderam completamente o efeito anestésico. É como se algo dentro de você tivesse assumido o controle. E essa parte, essa nova voz que cresce, se recusa a permitir que você continue se ferindo só para manter uma aparência de estabilidade. Isso não é arrogância, é despertar. Você finalmente começa a perceber que foi longe demais na tentativa de ser forte para todo mundo e deixou de ser forte para si. Que gastou energia demais tentando sustentar estruturas que já estavam quebradas. Que deixou partes suas pelo caminho só para ser aceito em lugares que nunca ofereceram nada de volta. Que suportou mais do que qualquer pessoa deveria suportar simplesmente porque não sabia que podia escolher outro caminho. E quando essa consciência aparece, uma coisa inevitável acontece. A culpa surge. Não a culpa comum, mas aquela culpa silenciosa que você sente por ter permitido tanto. Mas essa culpa não dura muito. Ela se transforma. Ela vira responsabilidade. E responsabilidade vira força. A clareza não chega para punir, chega para posicionar. Ela te mostra onde você se perdeu, não para te humilhar, mas para que você saiba qual direção não pode mais seguir. E é aqui que vem uma das partes mais profundas desse processo. A clareza devolve a você aquilo que você abandonou para sobreviver. Suas necessidades, suas emoções, seus limites, sua dignidade, sua verdade. Tudo o que você colocou em segundo plano para manter a vida girando aos trancos volta para o centro. E assumir isso é transformador, mas também assustador, porque admitir suas necessidades significa reconhecer que você estava negligenciando partes vitais de si. E reconhecer isso machuca. Mas esse tipo de dor cura. É o tipo de dor que abre caminho. É aqui que você percebe que a clareza nunca foi sobre enxergar o mundo. Foi sobre enxergar a si mesmo sem as distorções que te protegeram por tantos anos. E quando essa visão chega, ela traz uma pergunta silenciosa, inevitável, direta como um golpe. Agora que você vê, o que fará com isso? É essa pergunta que separa quem desperta de quem volta a dormir. Clareza sem movimento vira sofrimento. Mas clareza com ação vira libertação. E você está nesse exato limiar, entre continuar vivendo numa versão que dói ou honrar a visão que te atravessou. Não é hora de grandes decisões, é hora de precisão interna, de pequenas atitudes que afirmam: eu não vou mais me abandonar. Nesse momento, uma transformação profunda começa a acontecer sem que você force nada. O que antes parecia difuso, agora ganha contorno. Não surge um plano miraculoso, nem uma iluminação súbita, apenas uma percepção mais aguçada de si. A cada dia, você nota que suas escolhas estão se movendo em outra direção, como se uma bússola interna tivesse voltado a funcionar. Certas situações que antes te prendiam começam a perder importância. Você percebe que sua energia se orienta para caminhos mais honestos, onde não é necessário se diminuir para ser aceito. Algo em você recusa naturalmente aquilo que exige desgaste constante. Sem drama, sem explicação, sem declarações. Apenas um movimento interno que diz basta. E a partir desse ponto, nada continua igual. As relações passam por uma triagem silenciosa. Alguém que antes ocupava espaço demais perde influência. Conversas que te consumiam deixam de ter acesso ao seu tempo. Interações baseadas em cobrança perdem força. E vínculos que não respeitam sua essência
começam a se desfazer quase sem esforço. Ao mesmo tempo, pessoas que te tratam com verdade ganham mais presença. Você nota quem te escuta sem pressa, quem te respeita nos detalhes, quem entende seu silêncio e não exige explicações para sua distância ocasional. Essas conexões se tornam mais nítidas, não porque se tornaram melhores, mas porque seu olhar ficou mais criterioso. É assim que a clareza age, não transformando o mundo, mas refinando sua forma de enxergá-lo. O impacto disso aparece também no modo como você lida com o cotidiano. Tarefas antes pesadas se reorganizam, responsabilidades que te sufocavam começam a ser distribuídas com mais equilíbrio. Há uma percepção madura sobre o que é prioridade e o que é só ruído. E essa maturidade não vem de perfeição, vem de dor metabolizada. Aos poucos, você para de tentar controlar tudo ao redor. Percebe que parte do seu desgaste vinha dessa necessidade compulsiva de segurar o que não queria ficar. Agora, você passa a permitir que o que não te pertence siga seu próprio curso. Esse ato, simples na superfície, é um divisor interno. Você solta porque entende que se agarrar ao que te fere é uma forma de autossabotagem. E essa nova postura te deixa mais inteiro, não mais duro, inteiro, porque inteireza não é rigidez, é alinhamento. No meio desse processo, uma imagem retorna à sua mente, a lembrança da deusa que surgiu não da paz, mas de uma pressão que ninguém conseguia mais conter. Atena emergiu quando a dor tornou impossível esconder a verdade. E você entende agora que está vivendo algo parecido. Não uma explosão, mas um nascimento interno que não pede permissão. Essa percepção te devolve uma força discreta, uma força que não precisa se provar, porque existe por si. Você age com mais precisão, receia menos o desconhecido, sabe quando se afastar e quando permanecer. E pela primeira vez em muito tempo, sente que está ocupando o próprio corpo inteiro, não apenas sobrevivendo dentro dele. A vida começa a responder ao seu novo posicionamento. Tudo o que era confusão vai perdendo importância, os ruídos diminuem, o que importa se evidencia, o que te sustenta se aproxima, o que não te reconhece se dissolve. É uma mudança que acontece sem espetáculo, uma transformação que avança na sutileza e que, mesmo silenciosa, redesenha tudo ao seu redor. Você percebe que está entrando em outra fase, não uma versão idealizada, mas uma existência mais coerente com sua verdade, menos voltada a agradar, mais orientada a respeitar, menos dependente de aprovação, mais aberta ao próprio sentir. É uma espécie de reencontro íntimo que reorganiza o que você tolera, o que aceita e o que entrega. E nesse reencontro, algo fundamental se revela. Você finalmente está retornando para si, não como promessa, mas como presença. Conforme essa nova estabilidade cresce dentro de você, algo curioso começa a acontecer. A vida passa a revelar nuances que sempre estiveram ali, mas que ficavam escondidas atrás do seu cansaço. Pequenas percepções ganham textura. Momentos antes ignorados ganham significado. Aqueles detalhes que você varria para o canto agora se tornam evidências. E essa nitidez não vem da mente, vem do corpo, que aprendeu a identificar o que o faz murchar e o que o faz respirar. Você não reage como reagia, não absorve como absorvia, e não se entrega da forma automática de antes. Existe uma espécie de filtro interno que se ativa sozinho, selecionando o que entra e o que fica do lado de fora. Isso não te endurece, te organiza. Seu olhar começa a identificar dinâmicas que sempre pareceram normais, mas que agora revelam desequilíbrios sutis. A cobrança mascarada de gentileza, a exigência constante disfarçada de cuidado, o silêncio que deveria ser apoio, mas era controle, a proximidade que vinha acompanhada de expectativa e a distância que se disfarçava de respeito.
Essas camadas surgem como se fossem iluminadas por trás. Nada gritante, nada dramático, apenas claro. É nesse instante que você entende que a maior parte dos seus desgastes não veio da maldade alheia, veio da sua vontade de manter tudo funcionando, mesmo à custa de si. É libertador e, ao mesmo tempo, pesado perceber isso. Mas o peso não te derruba desta vez. Ele te posiciona. E conforme esse posicionamento se solidifica, você passa a caminhar com outra intenção. Seus passos têm direção. Seu silêncio tem função. Sua recusa tem firmeza. Sua presença tem limite. Nenhuma dessas coisas existia com essa força antes. E isso não te torna frio, apenas consciente. Essa consciência altera sua energia de forma tão profunda que alguns vínculos começam a se reconfigurar naturalmente. Algumas pessoas se aproximam como se sempre esperassem por essa sua versão. Outras se afastam porque já não conseguem se beneficiar da sua antiga disponibilidade irrestrita. E algumas permanecem, mas mudam de postura, porque percebem que o terreno onde pisam agora tem outra estrutura. A clareza redesenha seus círculos, sem que você precise fazer esforço. É nesse cenário interno que aparece um tipo novo de coragem. Uma coragem que não vibra, não se exibe, não seduz. Ela é silenciosa, mas é firme. É uma coragem que nasce da compreensão de que viver escondido de si é mais doloroso do que enfrentar qualquer verdade. E isso muda a forma como você lida com relações, com desejos, com escolhas e até com medos. Porque o medo que te dominava antes não tem o mesmo espaço. Antes ele te paralisava por falta de visão. Agora ele apenas informa. Ele avisa, mas não comanda. Essa mudança é visceral e, curiosamente, é nesse ponto que você percebe algo importante. A vida não estava pedindo que você fosse forte, ela estava pedindo que você fosse honesto. A honestidade consigo tem um impacto que a força nunca teve. Ela não exige resistência, exige presença. Não pede que você aguente mais, pede que você se veja. Não te obriga a lutar contra tudo, te obriga a parar de lutar contra o que está claro. E quando essa verdade se instala, a sensação é semelhante a abrir uma janela em um ambiente que estava fechado há anos. O ar entra, a poeira levanta, e só então você percebe o quanto estava acostumado com o abafado. Esse momento lembra aquela antiga cena do nascimento abrupto da deusa que emergiu não pela beleza, mas pela inevitabilidade. E você entende agora que clareza nunca chega suave, ela rompe, não para causar dor, mas porque não existe outro modo de nascer aquilo que ficou reprimido por tanto tempo. Esse rompimento interno te dá algo que você buscava sem saber: consistência. Não a consistência idealizada, produtiva, performada, mas a consistência de quem finalmente se reconhece o suficiente para não se abandonar. E é justamente esse reconhecimento que transforma sua postura diante da vida. Sua presença fica mais estável, seu olhar fica mais direto, seu gesto fica mais autêntico, sua voz ganha um tom mais limpo. Você não precisa mais se justificar para existir. E isso muda o eixo da sua história. À medida que essa presença interior vai se firmando, surge um tipo diferente de tranquilidade. Não aquela paz romântica que as pessoas vendem, mas uma sensação de estabilidade que vem do simples fato de você não estar mais fugindo de si. Essa estabilidade não elimina os problemas, mas te coloca numa posição onde você consegue enxergá-los sem se confundir com eles. É quase como se, antes, cada desafio tivesse o poder de te arrancar do próprio eixo, e agora eles passam pela sua frente sem te arrastar completamente. Você se percebe menos reativo, mais centrado. Sua mente deixa de correr atrás de histórias imaginárias, aquelas narrativas que você criava para justificar comportamentos alheios. Agora você vê o que é e pronto, sem adornos, sem fantasias, sem invenções. Isso não significa que a realidade ficou mais leve, significa que você ficou mais maduro para lidar com ela. Esse amadurecimento muda a maneira como você se protege. Antes,
Sua defesa era o silêncio que te sufocava, o esforço que te desgastava, a tentativa desesperada de ser tudo para todos. Agora, sua proteção é outra, é o limite. Não o limite agressivo, mas aquele limite estável, que nasce da consciência e não da raiva. E é impressionante como quando você se posiciona de forma sincera, a vida te responde no mesmo tom. Portas que antes você implorava para manter abertas, simplesmente se fecham porque já não fazem sentido. Caminhos que antes você temia explorar começam a se revelar. Convites que você aceitava para não decepcionar perdem o encanto. E aquilo que te honrava, mas que você não tinha maturidade para abraçar, começa a se aproximar. Essa mudança interna não chama a atenção, é sutil, quase imperceptível para quem não te conhece de verdade, mas para você é um divisor de águas, porque agora, finalmente, há coerência entre o que você sente, o que pensa e o que faz. Essa coerência é, no fundo, o que você buscou durante anos, mesmo quando nem sabia como nomear a busca. E com ela surge algo essencial: a capacidade de se olhar sem culpas antigas, sem julgamentos pesados, sem as narrativas duras que você carregava como se fossem verdades. Você começa a entender que grande parte da sua dor não vinha do que te fizeram, mas do que você acreditou que precisava suportar. Essa compreensão te liberta de um modo silencioso, porém transformador. Não é um rompimento com o passado, é um distanciamento natural de tudo que já não faz sentido carregar. É uma nova forma de caminhar, um caminhar mais leve, mais firme, mais seu. É como se algo dentro tivesse finalmente entendido que insistir no que te fere é o mesmo que negociar sua própria vida. E, por algum motivo, esse entendimento te parece óbvio agora, quando durante anos foi quase impossível de enxergar. Essa mudança se reflete até nos seus silêncios. Antes você se calava por medo de conflito. Agora silencia porque entende que nem tudo merece sua energia. Antes você falava para ser aceito. Agora fala apenas quando faz sentido. A intenção deixa de ser agradar e passa a ser expressar. Essa diferença muda tudo. Com o tempo, você nota que sua presença altera ambientes, de um jeito mais contundente do que suas palavras já alteraram. É a clareza fazendo o que faz, reposicionando você no mundo sem esforço teatral. E é curioso, quando você finalmente se alinha por dentro, o mundo ao redor para de parecer tão caótico. Os ruídos diminuem, as dúvidas ficam menos pesadas, os medos parecem mais administráveis. Os desafios deixam de parecer montanhas impossíveis e se tornam passos específicos. A vida deixa de ser uma correnteza e vira um caminho. Esse caminho não é perfeito, nem será, mas agora ele é seu. Não uma rota imposta, não um papel inventado, não uma sobrevivência disfarçada de força. Seu caminhar lembra, de longe, aquele mito antigo sobre a verdade que nasce através de pressão. Não porque você virou uma figura heróica, mas porque entendeu que só se torna inteiro quem aceita romper com o que o fragmenta. E essa compreensão não é leve, mas é libertadora. No final, a clareza não te entrega respostas grandiosas, ela te devolve um senso de direção, uma certeza simples, mas profunda. Você não pode mais viver afastado de si. E é essa certeza que te leva para uma vida mais honesta, uma vida que não exige perfeição, só pede presença, só pede verdade, só pede que você não se traia novamente. Porque depois que você volta para si, não existe retorno ao vazio que um dia chamou de normalidade.